meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo, eu tenho 33 anos e sou sócia proprietária aqui da Escola de Costura Vestida de Sonhos e hoje vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a abertura aqui da escola. Vamos lá? Então agora a gente está começando o processo para poder deixar a sala toda preparada para a aula que vai começar a acontecer agora. Um desses processos é começar a limpeza e organização do nosso espaço. A gente faz essa limpeza 3 vezes ao dia, porque como a gente utiliza tecido, que é algo que solta muita poeira, a gente sempre precisa fazer isso tanto quando termina uma aula, quanto quando vai iniciar essa aula, para que tudo fique bem organizado e limpinho. Aqui as meninas já estão começando a limpar as máquinas e a limpar a mesa. A gente utiliza álcool para poder higienizar tudo e deixar tudo bem limpinho. Além de limpar a mesa, a gente também tira os lixos, né, para deixar tudo bem limpinho. Então, cada uma das mesas tem um lixinho individual para cada uma das alunas. A gente tem esse painel de linha aqui, tem essa partezinha que ficam os aviamentos, as bobinas, as linhas. Então, a gente sempre gosta de dar uma limpezinha aqui também, vir com espanador, com aspirador de pó para tirar. Nas overlocks também, que são máquinas que juntam muita sujeira, porque ela corta o tecido, então aqui nessa parte interna, ó, fica bem suja, então a gente sempre vem com aspirador e deixa ela bem limpinha também. E aqui ao lado a gente tem a nossa sala de modelagem, então a gente também organiza todas essas mesas, né, limpa tudo, cada uma delas, porque as alunas tanto riscam com giz, que solta muito pó, quanto usam também o tecido, né, cortam o tecido aqui, então tudo fica com muito pó. Aqui nessa parte a gente também tem um painel e nesse painel a gente também sempre verifica também se não está faltando nenhum material para deixar tudo também organizado, porque a gente disponibiliza alguns materiais para as alunas, então a gente sempre faz esse check-up para ver se está tudo direitinho para que elas possam utilizar durante as aulas. E aqui do lado a gente tem a nossa segunda sala de modelagem, que a gente faz exatamente o mesmo processo, né? Tem as mesas também, aqui a gente tem um outro painel para que sempre fique tudo bem próximo delas para elas poderem usar durante a aula. E aqui a gente também tem o nosso suporte de papel, a gente também sempre verifica se tem papel suficiente para a aula, porque de vez em quando esse rolo vai acabando, aí a gente já aproveita para trocar. Aqui também a gente deixa as réguas limpinhas, né, que a gente tem as réguas que a gente deixa disponível para elas usarem durante as aulas. E aí junta muita poeira, tudo aqui junta muito pó por causa dos tecidos, então a gente sempre limpa tudinho para deixar bem organizadinho. Verificamos também os lixos grandes, né, para ver se tem muito lixo, se tiver muito a gente já tira para poder não ficar com muita coisa e não atrapalhar também das alunas precisarem colocar e não conseguir. E aqui ao lado a gente tem o banheiro, que a gente também sempre verifica se não está faltando papel toalha, se não está faltando papel, também verifica se não tem nada sujo que vai atrapalhar de alguma aluna usar. E enquanto todo esse processo de limpeza e organização do ateliê está acontecendo, simultaneamente a gente tem outras pessoas fazendo outras funções. E uma das que eu considero mais importantes é a parte do administrativo, que a responsável por ela é a Ana. A primeira coisa que ela faz é abrir o computador, ligar o sistema e verificar todas as mensagens que a gente recebeu. A parte de WhatsApp é a que a gente considera mais importante, porque as alunas enviam mensagens tanto para poder marcar alguma reposição, avisar que elas não vêm. E aí, quando uma aluna não vem, a gente coloca essa vaga disponível para que outra pessoa possa repor. E a pessoa que enviou pedindo para fazer uma reposição, a gente verifica se tem a vaga disponível para poder marcar essa reposição. Depois de verificar o WhatsApp, a próxima etapa é verificar o Instagram, que é uma plataforma que a gente recebe muitas pessoas com interesse nas aulas para poder se matricular. Então as pessoas mandam tanto de interesse, querendo saber valores, querendo saber quais as turmas que tem vagas. Então a Ana verifica lá e já verifica se tem a vaga também na turma que a pessoa tem interesse para poder fazer essa matrícula ou convidar a pessoa para fazer uma aula experimental, caso a pessoa esteja em dúvida, que é uma coisa que a gente faz bastante, é ter aula experimental. Que a gente tem muito material didático e papéis que a gente utiliza durante a aula, outra coisa que a Ana também faz é verificar como que estão as apostilas, como que estão esses papéis que a gente precisa usar como tabela de medidas, lista de materiais, para que assim que um aluno chegue, que venha fazer uma aula nova, ele tem esse papel para poder anotar as medidas dele e fazer tudo direitinho e tudo com a nossa identidade visual, para não pegar só uma folha em branco e poder anotar essas coisas.
Além dessa parte, uma coisa que a Ana faz que é muito importante é fazer os lançamentos das notas e verificar se todo mundo pagou, se tem alguém que está faltando. Então, quando uma pessoa paga, a Ana lança essa nota e essas notas a gente envia para o contador e ele faz toda essa parte de contabilidade financeira da nossa empresa. A Ana também responde e-mails e atende o telefone, que é onde também ela faz muitas matrículas, né? Verifica pessoas que querem conhecer a escola e tudo mais. E aqui nesse cantinho a gente tem uma sala que a gente acabou de inaugurar e eu vou mostrar pra vocês em primeira mão porque ela tá a coisa mais linda do mundo. Essa sala é o nosso cantinho que a gente chama de Palácio da Costura, que é inspirada no Palácio de Versalhes. Então vocês vão observar que aqui tudo é feito com molduras, arabescos, folha de ouro, tem o nosso céu das fadas costureiras, lustres, tem mãozinhas segurando luzes. Essas mãozinhas, elas são mãozinhas por quê? Porque a gente utiliza muito a nossa mão para poder fazer todas as coisas. Então vocês vão observar que aqui na escola a gente tem várias mãozinhas por todos os lugares. Aqui a gente tem esse armário que ficam alguns manequins. Esses manequins a gente vai utilizar para dar aula de mulagem. Esse espaço ele foi criado, na verdade, para ter workshops. Aquele outro ambiente que a gente estava, ele é um ambiente que acontece aulas diariamente, de manhã, à tarde e à noite. E aqui nesse espaço, na verdade, a gente vai trabalhar mais workshops sazonais. Então, a gente vai fazer um workshop que seja para aprender em uma semana como costurar um corset, como costurar um blazer. Então, são coisas assim mais pontuais, que antes a gente tinha muita vontade de fazer, mas a gente não tinha espaço e agora a gente vai conseguir trabalhar aqui nesse cantinho que ficou a coisa mais linda do mundo. Muita gente me pergunta de onde que veio essas inspirações para esses lugares, né? Tudo aqui que vocês estão vendo foi realmente feito à mão pela própria equipe. Aquela parte que a gente estava, grande parte dela eu fiz sozinha, até a parte de instalação elétrica, porque eu não tinha muito dinheiro, né, quando eu abri a empresa, então tive que colocar a mão na massa mesmo e eu adoro, porque tudo fica com muito mais delicadeza, fica mais detalhado, a gente consegue fazer com mais perfeição. E tudo é feito assim com coisas que estão realmente no meu coração, sabe? Coisas que eu amo. Eu sou apaixonada pela França e um dos lugares que eu acho mais lindos do mundo é o Palácio de Versalhes, então eu queria muito ter isso aqui perto de mim, sabe? E aqui, claro, tá assim, o Palácio de Versalhes, porque é difícil competir, mas tá assim de um jeito que eu adoro, sabe? A gente conseguiu colocar maquininhas na parede, a gente colocou a nossa logomarca em cada um dos detalhes, então ficou uma coisa bem personalizada. Esse céu de fadas, né? Eu sempre falo que as costureiras são as fadas madrinhas da vida real, porque são as costureiras que fazem os vestidos maravilhosos, né? Então a gente fez, né? Um amigo meu que ilustrou isso daqui, o João, e ele fez as fadinhas e ficou a coisa mais linda do mundo. E são fadas diversas, né? A gente tem uma fada que abrange cada uma das pessoas, para que todo mundo se sinta abraçado mesmo. Aqui eu fiz essa cortina, foi eu mesma que fiz. Eu queria uma coisa que fosse bem Maria Antonieta, então coloquei essa franjinha nas pontas e aí coloquei essa iluminação porque eu queria que os manequins tivessem um foco especial, né? Então vão ter mais 2 manequins aqui ainda, a gente vai colocar 4 mesmo aqui nessa parte. E como vocês podem ver aqui, ó, olha só, o nosso manequim ele é personalizado da Vestida de Sonhos também. A gente tem esse daqui. Todos vão ser, na verdade, né? Que é uma parceria que a gente fez com a Draft Manequins, que é a empresa top das tops dos manequins. E aí a gente tem uma linha de manequins da Vestida de Sonhos, então esse é realmente um ponto alto na nossa vida. Outra parceria que a gente tem também é com a Janome, que é a marca das máquinas de costura, que eles enviaram essas máquinas pra gente. E eu sou embaixadora da Janome hoje, então a gente tem uma parceria que é muito legal. Diferente de muitas pessoas, eu não tinha uma mãe que costurava, alguém próximo de mim. Mas, quando eu era adolescente, eu adorava fazer customização das minhas roupas. Só que eu fazia tudo à mão e eu costurava muito mal à mão e as minhas roupas ficavam abrindo. E aí, por isso, a minha mãe vivia brigando comigo, falando: minha filha, você acabou de comprar essa roupa e tá estragando. E aí, por conta disso, dessa minha vontade de ter roupas diferentes, porque eu não queria estar vestindo a mesma roupa de todo mundo, minha mãe comprou uma máquina de costura porque ela falou: bom, pelo menos as suas roupas não vão ficar abrindo no meio da rua.
Eu nunca tinha me imaginado costurando, nunca tinha passado mesmo pela minha cabeça. Na época que eu ganhei a máquina de costura, que foi em 2009, eu fazia faculdade de Relações Internacionais, não estava nem um pouco feliz fazendo a faculdade, mas como eu já tinha começado, eu tinha bolsa, eu pensei, vou continuar aqui porque é o que tem para hoje. Mas a primeira vez que eu sentei na máquina de costura, eu senti uma mágica diferente, sabe? Foi tipo amor à primeira costura. E naquele momento eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu comecei, tipo, realmente, né, me dedicar pra isso. A primeira coisa que eu fiz foi uma nécessaire, porque eu tinha muita vontade de ter uma nécessaire que tivesse plástico por fora e por dentro, mas isso era uma coisa, tipo, minha, porque quando eu comprava uma nécessaire, ou ela tinha plástico por dentro ou por fora. Na época eu trabalhava em um call center, eu fiz a nécessaire com plástico por dentro e por fora, cheguei lá e mostrei pra minha amiga, e assim, o call center tinha umas 300 mulheres. Cheguei lá e falei assim, Ana, olha o que eu fiz. O nome da minha amiga era Ana Paula, e aí ela falou assim, Pri, que legal, meu Deus, como você conseguiu fazer? E ela ficou super empolgada, e ela falou, faz uma pra mim? Aí eu falei, mas Ana Paula tá super mal costurado isso daqui, porque realmente estava muito ruim, eu tava começando, era a primeira coisa que eu fazia. E ela falou, não, tá muito bom, por favor, eu também quero. Ela começou a mostrar pra todo mundo a nécessaire que eu tinha feito, e todo mundo começou a pedir, tipo, do nada, assim, não foi com pretensão assim, vou começar a vender nécessaire. E aí todo mundo começou a pedir, eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas querem essa nécessaire, tá super mal feita, mas acho que essas coisas só a gente que percebe, né? E aí eu comecei a fazer nécessaire. A minha mãe, por coincidência, também trabalhava em um call center. Uma das pessoas que trabalhavam lá fez uma encomenda, que foi a minha primeira encomenda grande, de 100 nécessaires. Só que a minha máquina era uma máquina que ela já não estava dando mais conta, porque eu estava produzindo muita coisa. Comprei a minha primeira máquina industrial. E aí foi outro aprendizado, né? Porque a bicha, tipo, só falta costurar o dedo de tão rápido que ela é. E aí, com isso, eu percebi que eu já estava conseguindo viver do que eu tinha imaginado que eu queria para mim. Larguei a faculdade, saí do trabalho e comecei a me dedicar só para aprender a costurar. Eu fui procurar alguns cursos, mas na época era muito caro. Então, eu falei, cara, eu quero muito aprender a costurar, eu não tinha condição de pagar um curso de costura. Comecei a comprar roupas em brechós ou em bazar, desmanchar e descobrir como elas eram feitas e começar a refazer de novo. Essa bolsa, ela foi, tipo, realmente um divisor de águas, assim, de tipo, cara, isso aqui realmente pode ser a minha profissão. Fazendo essa bolsa, eu criei um blog. Nesse blog eu colocava meio que um catálogo, nem colocava publicações do tipo, era só um catálogo. E a filha da Terezinha, do Senai, viu a bolsa e falou, cara, essa menina costura muito bem e ela tem idade para participar da Olimpíada do Conhecimento. E ela me mandou um e-mail. Ela falou, olha, você vai ganhar um curso de modelagem. Eu nunca tinha modelado nada, que essa era a parte mais difícil, porque modelagem, gente, é uma engenharia, é um negócio complexo. E aí eu ganhei o curso de modelagem, fui fazer a aula de modelagem, fiz a prova e passei para participar da Olimpíada do Conhecimento. E aí lá realmente eu fui aprender a parte técnica mesmo, assim, de costura. Me contrataram para treinar as alunas que iam ficar no meu lugar. E aí foi a primeira vez que eu tive o contato com essa parte de dar aula, assim. E foi outra vez que o universo estava colocando na minha vida algo que eu nunca tinha me imaginado fazendo e que eu me apaixonei muito, porque fazer uma roupa é muito mágico. Falando em decoração, tem um cantinho aqui no ateliê que as alunas adoram, que a gente chama de o cantinho do pensamento. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o cantinho que as alunas vêm tanto para fofocar, quanto para fazer uma das coisas mais importantes que acontece muito aqui, que é desmanchar as roupas quando algo dá errado. Então elas vêm pra cá, pra esse sofazinho, sentam e ficam desmanchando e pensando na vida por um bom tempo, porque às vezes o negócio dá muito errado. Nessa parte, a gente tem uma decoração com essas molduras também, que puxa para esse lado meio barroco, né? Essas molduras foram molduras que eu comprei e decorei elas, né? Pintei, passei betume pro meu casamento. E aí eu reaproveitei aqui porque elas são muito lindas e maravilhosas. Essa outra parede aqui foi uma parede que eu tinha essas loucinhas que eu acho elas muito lindas
e eu tinha muita vontade de usar elas de uma forma diferente. Então eu coloquei elas aqui na parede junto com esse reloginho que eu pintei, ele não era dessa cor. E coloquei aqui umas xicrinhas para fazer uma brincadeira como se fosse um chá da tarde. Dando gancho também aqui para o nosso cantinho, que é o cantinho do café. Então aqui a gente tem balinha, tem biscoitinho, tem o cafezinho, que sempre quando elas chegam já está pronto. E aqui desse lado a gente tem uma parte que é bem importante, que é o espelho. O espelho a gente utiliza muito para poder experimentar as peças, para as alunas verem como que essa roupa está ficando no corpo delas. Então elas vêm aqui e verificam. Mas elas também usam muito esse espelho para fazer foto e postar o lookzinho delas, como que ficou, né? E aí aproveita aqui já as máquinas para dar bem a cara de tipo, eu que fiz. E aqui desse lado a gente tem uma parede com discos de vinil, que também foi eu que fiz. E aqui em cada um dos discos a gente tem várias imagenzinhas vintages de costureiras para poder substituir o selo do disco, né? Então aqui a trilha sonora que toca é a da costura. E as alunas da segunda aula do dia já estão chegando e as nossas professoras já estão aqui para receber elas. Quando as nossas alunas chegam, a primeira coisa que elas fazem é acomodar suas coisinhas. Então elas já foram ali para a nossa salinha de modelagem, que elas colocam ali as coisinhas delas nas mesas. E elas já começam a organizar as suas coisas, pegar os projetos que elas estão fazendo. Aqui na escola, cada aluna realmente faz um projeto, né? A gente não tem um projeto fixo que a pessoa vem e é obrigada a fazer aquele projeto. Então, cada aluna, se você observar, está fazendo uma coisa que é completamente diferente da outra. E é daí também que vem o nome Vestida de Sonhos, né? Porque elas vêm pra cá para fazer as roupas dos seus sonhos e depois vestir elas quando ficarem prontas e se vestir dos seus sonhos. E talvez possa ser um pouco estranho vocês pensarem, mas por que cada um faz um projeto diferente? Não é exatamente uma grade fechada? Eu dei aula por alguns anos no Senai, né? E lá a gente tinha uma grade que era fechada e era assim muito industrial, né? Então lá a gente aprende a fazer uma blusa, uma saia, um vestido e todo mundo estava fazendo a mesma coisa, como se fossem robozinhos, digamos assim, que é isso que a indústria faz, né? Você fica ali sempre maçante, fazendo exatamente a mesma coisa. E eu queria, quando eu abri a escola, que fosse algo diferente, porque as pessoas sempre chegavam nas aulas lá do Senai falando: ai, professora, o meu sonho é fazer tal roupa, ai, eu queria tanto fazer esse vestido, eu queria tanto fazer essa saia. E muitas vezes nem era uma peça que era tão elaborada, era realmente algo que ainda era básico. E aí quando eu abri a escola, né, esse nome Vestida de Sonhos veio muito de eu ser sonhadora, e eu queria muito que as alunas também tivessem esse prazer de materializar os sonhos delas através das próprias mãos. E foi daí que surgiu a ideia e tem dado muito certo, assim, tipo, elas sempre fazem coisas que são muito lindas e fica a cara delas e elas ficam extremamente felizes por estarem aprendendo a costurar, mas não com uma coisa convencional, mas com algo que elas realmente se identificam. A gente começou com 4 máquinas só, hoje a gente tem 16 máquinas com a sala nova, né? Mas a gente começou com 4 máquinas retas e 2 overlocks. E aí, pouco tempo depois, né, com essas novas alunas que chegaram, eu consegui comprar mais 2 máquinas pra gente ficar com 6. E aí, 6 meses depois que a gente tinha aberto a escola, eu abri esse portal pro primeiro quarto. Depois de 6 meses de novo, quando a escola estava completando 1 ano, em 2019, na verdade, no fim de 2018 para 2019, né, que a escola abriu em 2018, eu abri um segundo portal para o outro quarto, que é onde é a suíte e que se tornou também, né, a parte do banheiro principal aqui da escola. Só que aí, em 2020, o que veio? A pandemia. E aí, nesse período, a gente teve que fechar tudo, né? Na verdade, não só a gente, todo mundo teve que fechar. Quando eu abri a escola, eu falei, cara, agora eu vou começar a trabalhar para poder fazer meu canal no YouTube da forma que eu quero. Então, em 2018, desde que eu abri a escola, eu tava juntando dinheiro para poder comprar câmera e todas essas coisas que eu precisava. E aí, no fim de 2019, tipo ali em dezembro, eu terminei de comprar tudo que eu precisava. E aí, em janeiro de 2020, a gente lançou o nosso canal no YouTube. E em março de 2020 veio a pandemia e eu finalmente tinha tudo que eu precisava para gravar um curso online. Quando veio a pandemia, a gente fechou. E aí a gente meio que adaptou o nosso curso para a versão EAD. Então, era exatamente como era aqui, a professora atendia e ensinava o aluno a roupa que ele queria fazer, só que pelo Google Meet.
e eu ficava gravando aulas pré-gravadas para que as professoras pudessem usar como auxílio ali nas aulas dela. Então, se uma aluna ia pregar um zíper, ela falava, olha, vai na aula tal que você vai ver como pregar um zíper. Aí era uma aula que eu tinha gravado junto com meu marido. Ele já fazia edição de vídeo, já sabia gravar algumas coisas, ainda muito amador ali, mas ele é muito detalhista, muito perfeccionista, a gente se dá muito bem nisso. E aí, nesse período de pandemia, ele realmente saiu do trabalho e começou a trabalhar só comigo. E aí a gente começou realmente a investir tanto em rede social, que era uma coisa que eu não investia tanto antes da pandemia, eu fazia, mas fazia muito pouco. E a gente começou a crescer bastante e as pessoas começaram a pedir realmente, de fato, um curso online, porque o curso que a gente tinha, ele era AD e ele era muito... tinha poucas vagas, né? Ele era muito limitado, porque a gente conseguia atender, acho que, se eu não me engano, umas 40 alunas só. Em julho de 2021, a gente lançou o nosso primeiro curso online, que foi o Clube Vestida de Sonhos, que era um curso bem divertido, digamos assim. A gente fez uma versão, a parte onde a gente hospedava o curso era no próprio Instagram, e aí a gente colocava as aulas ali, então as alunas elas estavam sempre conectadas no que estava acontecendo, porque isso chegava para elas em formato de post, em formato de stories. E em 2022 a gente decidiu reabrir a escola, a gente ficou praticamente 2 anos com a escola fechada. Em 2022 a gente decidiu reabrir. A gente fez um curso de verão, inclusive, que foi com os próprios moldes do clube, que foi um sucesso, foi muito legal, porque a escola estava fechada há muito tempo e ela cresceu, a gente cresceu muito nas redes sociais, então tinha uma fila de espera gigantesca para fazer aula presencial. A gente ficou nesse impasse de a gente tem um curso online que está dando muito certo e a gente vai retomar a escola presencial, porque a gente precisa retomar a escola presencial, né? Até porque as meninas estavam tudo trabalhando EAD, à distância também, né? A gente decidiu reabrir, só que pra gente reabrir a gente ia perder os cenários que a gente usava, porque a gente usava a própria escola como cenário. E também não ia ter o silêncio que a gente precisava para poder gravar a aula e tudo mais. E aí foi um momento em que eu e o Augusto paramos e falamos assim, olha, a gente tem que pensar agora como que a gente vai fazer, porque não dá para continuar aqui, se for pra gente realmente continuar com o curso online. E foi aí que a gente decidiu realmente alugar um novo espaço e realmente tentar investir na escola online para ela dar certo. A gente já tinha algumas ideias de como que a gente realmente gostaria que fosse o nosso curso online e a gente decidiu, além de mudar, investir na nossa própria plataforma e criar a nossa própria plataforma, que é o VDS Plus, que é o primeiro streaming de costura do Brasil. É como se fosse uma Netflix, onde você entra e tem vários cursos diferentes, de várias vertentes diferentes da moda. Mas para isso a gente precisava de um espaço que fosse grande, né? Então a gente alugou uma casa, que ela é bem pertinho aqui também, que foi muito providencial, é tipo 1 minuto e meio andando aqui da escola. Então a gente consegue fazer essa ponte de se precisar vir aqui, a gente vem aqui rapidinho, se alguém daqui precisa ir lá, vai lá rapidinho. Então foi muito bom porque ficou meio como se tudo fosse no mesmo lugar. E eu tenho certeza que vocês devem ter ficado curiosos para descobrir como que ficou esse espaço onde a gente grava as nossas aulas online, né? Então eu vou levar vocês lá agora para conhecer. E agora vamos lá na escola online para a gente conhecer um pouquinho melhor de como que é o funcionamento lá e vocês também conhecerem o Augusto. Vamos lá? Bom, então agora a gente está aqui no espaço onde fica a nossa escola online e eu vou apresentar para vocês o meu sócio, o Augusto, e ele vai contar para vocês um pouquinho melhor de como tudo funciona por aqui. Esse aqui é o nosso último estúdio criado, que ele foi feito baseado basicamente com toda a estética da escola física e a gente estreou ele no lançamento do nosso curso online, do VDS Plus. E aqui é onde eu começo a ajustar tudo para a nossa gravação. A gente tem as nossas luzes aqui, eu já deixei algumas ligadas para a gente adiantar. Então, a gente tem uma luz aqui que vai focar diretamente na Priscila quando ela estiver sendo gravada. A gente tem uma outra luz aqui do outro lado para fazer esse controle melhor também da iluminação no rosto. Aqui a gente tem a nossa câmera principal, que é onde eu vou focar ali e centralizar direitinho ela como objeto da nossa cena. Vou ali em cima te mostrar um segundo estúdio que a gente tem, a nossa ilha de edição. Vamos lá. Bom, e aqui a gente tem o segundo estúdio, né, que é onde a gente grava os nossos workshops com a Larissa,
que é professora lá da escola física, e a gente trouxe ela para a escola online também, para gravar as nossas videoaulas. E aqui funciona mais o curso de costura em si. A gente tem aqui um cenário que é específico desses cursos e a gente separa ele em módulos lá dentro da plataforma. E para a gente ter uma qualidade muito boa no curso, que é o que a gente sempre preza, a gente tem aqui uma iluminação ao redor de toda a sala. A gente tem uma iluminação aqui em cima também, que vai direto na nossa mesa. A gente trabalha com 3 câmeras, então a gente tem uma câmera aqui em cima. A gente tem aqui uma câmera que a gente usa para fazer take mais de perto. Então quando ela está costurando aqui na máquina, a gente grava aqui. E tem essa daqui que grava a mesa, onde ela vai vendo ali no computador. Ela vai monitorando tudo que está sendo gravado. E a gente tem uma terceira câmera que fica aqui no tripé. Ela não está aqui agora, mas são para momentos que a gente vai gravar ali como um cenário de fato, né? Agora que a gente já passou por esse estúdio, a gente vai lá na ilha de edição, onde a gente tem os computadores que vão tratar esse material bruto, cuidar dos vídeos de redes sociais, cuidar das artes gráficas, assim por diante. Então vamos lá. Começando aqui na nossa ilha de edição, a gente tem a Gabs, que trabalha com as artes gráficas da escola, de toda a plataforma e rede social. Então ela está aqui agora editando o nosso evento de 1 ano de VDS Plus. E aqui do lado tem o meu espaço, que é onde eu sento e trabalho todos os dias aqui, fazendo gerenciamento da plataforma, editando vídeos, fazendo muitas coisas que são necessárias no dia a dia da escola. Hoje a gente tem uma plataforma em forma de streaming, que a gente trabalha com cursos variados dentro da plataforma de várias áreas da moda. Então a gente tem uma frequência de lançamento de vídeos em série, então toda semana a gente coloca episódios novos dos cursos que vão dentro da plataforma. Então é exatamente como se fosse a Netflix. Toda semana tem episódio novo e aí no final de 1 mês, 2 meses, dependendo do curso, a gente tem um curso completo que a pessoa vai ter acesso ali dentro com uma única assinatura. Eu espero que vocês tenham gostado do processo de abertura aqui da Vestida de Sonhos e lembre-se, assistir já é um bom negócio.